Olá, começa agora o Quadrado da Questão. A cada edição, um novo tema e um novo conhecimento em 15 minutos. O tema de hoje é acústica e o nosso convidado é Aloysio Leone Schmidt. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia pela Universidade de Utsunomiya, no Japão, e doutor pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Karlsruhe, na Alemanha. É professor de Conforto Ambiental no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e mestrado em Construção Civil. Olá, Aloysio. Oi. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Bom, enquanto o Coliseu se mantiver em pé, Roma permanecerá. Quando o Coliseu ruir, Roma cairá e acabará o mundo. Essa frase do monge historiador inglês Beda, do século VII. Bom, muito se ouve falar a respeito do Coliseu, né? O que você podia comentar pra gente sobre isso? O primeiro, eu não sei se ele está em pé 100%, né? É. Olha, com relação à acústica, que eu sei que é um assunto que desperta curiosidade, né? Primeiro, eu compararia o Coliseu com um estádio de futebol. Se você fosse empresária, quisesse fazer um show com muitos pagantes, levaria o público para um auditório, mas usaria amplificação, porque é muito grande, senão o som desaparece. Então, assim, a respeito da acústica do Coliseu, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o som desaparece lá. Eu não acredito que tenha uma capacidade de conservar o som. Então você pode dizer assim que o modelo de acústica do Coliseu ele não poderia ser usado então como modelo para outras construções ou de repente até por um modelo assim contrário talvez? É que quando a gente fala numa boa acústica, a gente está se referindo a uma acústica natural, onde não precisa alto-falante, não precisa microfone, certo? Só que num estádio para 50 mil pessoas, com um diâmetro de 150 metros, ele não é circular exatamente, ele é elipsoidal, né? A gente não tem como ouvir, porque a voz da pessoa, o próprio ar absorve, essa energia se espalha. Quando a gente fala em acústica natural, em geral o limite superior é em torno de 3 mil pessoas. Mais que isso, já a acústica natural não consegue. E teria como melhorar a acústica do Coliseu, por exemplo? Bom, você está falando de Roma, que é uma cidade com 2 milhões e 600 mil habitantes, que tem um trânsito, como tem outras cidades, muitos carros, carrinhos pequenos, muitos turistas. Então, você tem muito barulho do lado de fora. Tem aviões passando o tempo todo pelos céus da Europa, de um país para outro, certo? Se a gente conseguisse eliminar todo esse ruído, talvez tivesse condições muito melhores de ouvir quem está lá dentro falando com o público. Outra coisa, o Coliseu não tem propriamente um palco, ele tem uma área enorme como um campo de futebol. Então, não tem como a gente se beneficiar de reflexão em parede, etc., já que o artista, ou o orador, não tem uma posição pré-definida, não tem um centro natural. Se a gente comparar isso com uma boa concha acústica, por exemplo, em Curitiba tem alguns exemplos de concha, eu nunca fui medir como que elas funcionam, nem testar, mas a PUC tem, né, o primeiro prédio onde começou a faculdade, a praça do lado da Arena da Baixada tem uma concha acústica também, né, as duas que eu me lembro assim. Mas quando existe concha acústica, a pessoa tem que se posicionar no foco da concha. E o ruído de fundo tem que ser muito baixo. Numa cidade isso é muito difícil. Bom, aproveitando esses exemplos que você deu, que outros exemplos a gente podia citar em Curitiba de boa ou má acústica em auditórios, por exemplo? Então, para a gente falar numa boa acústica ou numa má acústica, bom, tem um pressuposto inicial que é isolamento do ruído externo. Isso tem que haver. A gente não constrói um teatro sem conseguir deixar imperceptível o ruído da passagem de um ônibus, de alguém batendo a porta de um carro, de um avião passando, de uma passeata gritando, certo? Depois, a gente tem que saber para que a gente quer construir auditório. Se é para fala, basicamente, ou se é para música. Para fala, o ambiente tem que ser seco, assim como no estúdio de TV, sem reverberação, eco nem pensar, né? E para música, ele tem que ter uma acústica viva. O som fica existindo no ambiente, mesmo depois que a gente para de falar, ou para de cantar, de soprar uma tuba. O som permanece. Isso deixa a música mais interessante, mais bonita. E aí, para a música, tem nuances. Tem mais reverberação ou menos, de acordo com o estilo, de acordo com o gênero da música. O Guaíra é um excelente teatro, para teatro, certo? Para a música, ele tem um som muito seco e ele é muito grande.
tem certas músicas que foram feitas para ambientes menores. O Teatro da Reitoria da Universidade Federal já é melhor para música de câmara, para música de uma orquestra pequena. A Capela Santa Maria é melhor ainda, mas tem 300 lugares só. A gente tem o Canal da Música, que tem uma acústica basicamente ruim, muito confusa, né? Tem várias igrejas que são boas para música renascentista, para ouvir concerto de órgão. Então, por exemplo, a igreja que eu acho que tem a acústica mais bonita para música sacra é aquela igreja São Francisco de Paula, né, que tem na Saldanha Marinho, com a Saldanha Marinho com a Desembargador Mota. Ela tem uma acústica ótima para aquilo que ela vai se propor, um madrigal renascentista, coisa assim. Então a gente tem que saber para quê. O que significa uma boa acústica de auditórios, assim? Olha, isolamento dos sons externos, uma amplificação natural, você poder falar sem microfone. No Teatro Guaíra a gente sabe que tem isso, né? Tem aquela história que o arquiteto Rubens Meister chegou para testar, jogou um palitinho no chão e tinha alguém sentado na última poltrona do segundo balcão e ouviu o palitinho caindo com clareza, com fez um certo volume, né? Então, isso é um fato reconhecido. Só que não existe um auditório que sirva para tudo, para teatro, para música romântica, para música do barroco, não dá. E a gente tem um bom exemplo em São Paulo, que é a Sala São Paulo, do Centro Cultural Júlio Prestes, onde fica a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que tem o grande artifício de poder levantar e baixar o forro. O forro varia entre 12 e 22 metros de altura. Com isso, eles conseguem mais reverberação, como seria uma catedral, ou menos reverberação, mais clareza, mais intimidade. A ópera, quando tem ópera, a gente precisa entender o que os cantores estão falando, porque a ópera tem uma história que envolve o público sempre foi atrás da história e não da música. Já uma orquestra, não tem letra, entendeu? Então você precisa ouvir os instrumentos de uma maneira bonita, aí, com reverberação. Bom, e os auditórios ao ar livre, eles podem ter uma boa acústica? Eles podem ter, desde que você não tenha ruído de fundo, que você tenha uma forma que proteja de algum outro ruído que possa ocorrer, e que você tenha algum mecanismo de reforço do som que vem do palco, porque o som vem uma vez só. O som tem que atingir todos os ouvintes, todos os espectadores. Não pode ter uma pessoa com outra na frente que não enxerga o palco. Se a pessoa não enxerga, provavelmente ela também não estará ouvindo, certo? Atrás do palco deve ter superfícies que reforçam o som. O som bate na superfície e volta para a pessoa. Agora, não existe vantagem do som viajar de um lado para o outro num auditório que é muito grande. Então, a gente tem um exemplo em Curitiba de um auditório, que é o auditório da Universidade Positivo, feito com base no anfiteatro grego, o anfiteatro de Epidauro. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas se uma solução dessas, com um teto em cima, realmente funciona. Acredito que o anfiteatro de Epidauro, ele funciona por estar num ambiente muito silencioso, né, sem ruído de fundo, e as pessoas acabam ouvindo. À medida que você coloca um teto em cima, mudam todas as características da acústica. Então, por exemplo, para padrão de ambiente construído, de espaço interno fechado, um anfiteatro muito grande e com forma em leque perde a potência de som. Os especialistas preferem os auditórios que têm forma de caixa de sapato, como, por exemplo, a Orquestra Filarmônica de Viena, que toca na Sala de Ouro, tem forma de caixa de sapato, e vários outros pelo mundo. Você está assistindo o Quadrado da Questão. Estamos discutindo o tema acústica com o professor Aloysio Leone Schmidt. Bom, Aloysio, você até comentou que há diferenças entre auditórios para música e para fala. Bom, fala um pouquinho sobre a formação desses elementos da acústica para a gente. Como é, de repente, formado para um tipo ou para outro? Que elementos precisa, basicamente? Imagine assim, há 300 anos, mais ou menos, na cidade de Veneza, na Itália, viveu um compositor chamado Antônio Vivaldi, certo? Ele tinha um coral de moças e uma orquestra também, que eram consideradas exímias intérpretes. Mas a música dele, ele escreveu para uma igreja, que é a igreja de Santa Maria della Pietà, que tinha determinadas condições acústicas. Se hoje a gente for reproduzir, executar os concertos para violino, concertos para bandolim de Vivaldi,
o melhor era ter uma réplica da mesma igreja que ele utilizava. Ou um espaço que tenha características semelhantes. Por exemplo, Tchaikovsky, na Rússia, escreveu uma música chamada Abertura 1812, em que ele descreve uma batalha entre forças russas e forças francesas, enfim, coloca personagens. Essa música foi apresentada do lado de fora, ao ar livre, do lado de uma igreja, a igreja de Santa Maria, em São Petersburgo. Tem tiro de canhão, tem toque de sinos. Não dá para colocar um canhão dentro de um teatro. Então, o ideal é tocar essa música do lado de fora, num parque. E tem muitos exemplos assim. Tem músicas, por exemplo, que o Beethoven escreveu para uma mulher, para uma nobre, que apoiava ele com dinheiro, comprava as peças dele, uma sonata para piano. Essa pessoa provavelmente tocava piano, então ela deveria abrir a sonata no piano da sua casa, convidar meia dúzia de pessoas e tocar ali. Se a gente colocar num auditório com 2.000 pessoas, vai se perder aquilo na música que se chama de intimismo. Você ouvir a respiração do músico, você ouvir cada detalhe, aquela característica de quem ouve de perto. Por exemplo, em Curitiba tem um auditório ótimo, excelente, super charmoso, que é o Teatro do Paiol, que tem elevado intimismo. Só que tem um público limitado lá, cerca de 200 pessoas. Para um auditório de teatro e um auditório que vai tocar música. Às vezes o lugar pode ser apropriado para os dois tipos, mas porém um vai ser mais falho do que o outro, não vai? Vai. Acontece com o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é muito bom para teatro. Na música do romantismo, que já era um período assim em que os compositores contavam com uma reverberação, o teatro perde. No final do século XX, então, século XIX, início do século XX, a música de compositores como Mahler, Bruckner, que pedia orquestras de 150 integrantes, ela pedia um auditório mais vivo, com mais reverberação, como era, por exemplo, a antiga Filarmônica de Berlim. Era um espaço em forma de caixa também, com paredes lisas, sem muito veludo, sem muitas cortinas, e ali a música desses compositores tomava toda a sua expressão, com bastante reverberação. Aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, abre com uma música chamada Assim Falou Zaratustra, de um compositor chamado Strauss, Richard Strauss. Eu pesquisei, fui atrás de foto do ambiente onde essa música foi apresentada a primeira vez. Era uma sala enorme que existia em Frankfurt, na Alemanha, sem veludo. Então, imagino que soasse um pouco como uma igreja. Bom, a gente sabe que você tem um grupo de pesquisas, né? Comenta pra gente que tipo de pesquisa seu grupo faz atualmente. É o seguinte, nós temos um grupo atuando em rede com universidades no Pará, no Rio Grande do Sul e com a Belas Artes aqui em Curitiba. A gente pesquisa qual é o ambiente ideal para se ensinar a música. Não a teoria musical, mas aula de canto, aula de instrumento, ensaio de orquestra, ensaio de pequenos grupos. Por quê? Observando as salas de aula das escolas municipais, percorrendo várias escolas com um grupo de cordas, quarteto de cordas, que são 2 violinos, viola e violoncelo, a gente percebeu que por mais que ensaiasse, a música não ficava muito bonita ali. Por quê? Porque faltava volume, faltava justamente reverberação. Então a gente entende que sala de aula provavelmente não é a melhor opção, tem que ter um volume maior e algumas outras características que ainda daqui a 2 anos a gente espera descobrir. Obrigada pela sua participação. Um prazer, obrigado pelo convite. Você assistiu o Quadrado da Questão. Tudo em 15 minutos. Fique ligado e não perca a próxima edição.